rasgar meu coração e mostrar tudo o que sou. Pra que tua vida viva em mim, viva em mim, tua vida viva em mim. Oh, tua vida viva em mim. Tua vida em mim. Sim, Senhor, tua vida em mim. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento nós vamos compartilhar uma ministração tão poderosa que está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha só que interessante, né? E essa mensagem ela dá continuidade ao estudo que nós estamos falando sobre como viviam os fariseus. Não para nós apontarmos o dedo apenas para eles, mas para nós identificarmos em nossas vidas, em nosso coração, mecanismos de defesa que foram criados ao longo dos anos. Esses mecanismos que acabam distorcendo o caráter, que acabam distorcendo um estilo de vida abundante em conformidade com a verdade de Deus para nossas vidas. Olha só que interessante. Por quê? Uma das coisas que os fariseus eles faziam com muita perícia era o quê? Se esconder, o esconderijo, se esconder, a aparência. Então, nós com isso vamos aprender como expor, como abrir o nosso coração com essa ministração, como expor as nossas fraquezas para Deus, como buscar a cura de Deus para nossas vidas, não ficarmos nos escondendo, né? Não ficarmos aparentando uma espiritualidade, não ficar aparentando uma religiosidade profunda, mas vivendo de aparências. Os fariseus, eles gostavam de ostentar as suas aparências. Com qual intuito? De esconder verdadeiras intenções, de esconder realidades de quem eles eram de fato e de verdade, né? Por quê? Porque aí eles conseguiam subjugar, suplantar, enganar seus ouvintes, aqueles que estavam vendo eles exercerem os seus ofícios ali políticos, os seus ofícios na área da religiosidade, da religião, né? Eles estavam ali nesse meio, né, com a sua religião farisaica, né? O apóstolo Paulo ele era um desses fariseus, por isso que ele fala que antes de ele se converter ali e ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco em Atos 9, ele era perseguidor da igreja, porque ele achava, o apóstolo Paulo achava que ele estava fazendo o correto, que ele estava fazendo o certo. Por isso, ele praticava essa perseguição. Por isso, ele dava vazão, ele dava a sua força, ele dava o seu pensamento, o seu conhecimento em favor da religião que ele seguia, que era a religião farisaica. Mas, de repente, em nós, no que nós temos empenhado a força da nossa vida, no que nós temos empenhado
as decisões da nossa vida. No que nós temos, como nós temos manifestado esse poder do Evangelho, né? Poder entre aspas, essa vida de Deus que nós tanto professamos. Será que existem falsas medidas em nossas vidas? Será que o Evangelho não está conseguindo chegar com poder como deveria chegar ali no nosso coração? Não por culpa do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas por culpa, de repente, pessoal. Mas o intuito desse vídeo aqui não é trazer culpa, mas trazer uma sensatez, né? Porque os fariseus, eles escondiam cada um no seu particular, no seu coração, no seu estilo de vida. Eles tinham a ser perito em esconder as suas reais intenções, as suas reais motivações, as suas reais, os seus reais significados das palavras. Porque os fariseus, eles sabiam que eles estavam simulando, primeiramente, amor. Eles sabiam que eles simulavam justiça. Olha só que poderoso isso. Os fariseus sabiam que eles simulavam humildade. Assim como outras demais virtudes, eles simulavam para parecerem e serem admirados pelos seus seguidores. Que os fariseus também eles tinham. Os seguidores, os discípulos dos fariseus, que seguiam as instruções, os ensinamentos dos fariseus, que eram hoje considerado uma seita, né? Por você, de repente, pela cultura que você viva. Mas naquela época os fariseus tinham seus seguidores. Olha só que interessante. E esses seguidores dos fariseus, eles começaram a ouvir também o ensino de Jesus, que era carregado de sabedoria, carregado de vida, porque Jesus carregava em si o avivamento. Imagina um avivamento, pessoal. A unção que estava sobre Jesus constrangia seus ouvintes carregados de pecados, e por ele estar carregado de unção, cheio de unção do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, pleno em santidade, justiça, amor e humildade. Ele falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que maravilha! Nossa, só essa palavra já serviria para nós sermos refrigerados na nossa alma. A palavra de Deus, ela nos refrigera. A vida de Deus, ela nos toca e ministra em nós poderosamente. Então a palavra de Deus vem e fala, guarda o seu coração, porque dele procederá os caminhos da vida. Não é guardar para se fechar nas aparências, mas é guardar com a palavra aqui dentro. O salmista falou em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque se você blindar o seu coração com a palavra de Deus, você vai vigiar com atenção. Você vai ser prudente para não aplicar e não estar fomentando esse estilo de vida dos fariseus na sua vida. Seja um orgulho de estimação. Que você se despoje de todo orgulho de estimação. Quem sou eu para falar para você? Mas nós estamos falando do orgulho dos fariseus. Que nós possamos nos despojar do medo que aflige milhares e milhares de pessoas por todo o mundo, né? Encontrando em Cristo a ousadia de viver, não de uma forma petulante. Ser ousado, petulante é arrogância, mas ser ousado no amor, na justiça, na humildade, esse é o padrão bíblico de Deus, porque você vai ser ousado na medida certa, com motivação certa. A diferença, olha só que interessante, a diferença de uma pessoa que tem em si a fofoca na sua vida e uma pessoa que é leal, que tem essa virtude na sua vida, são duas diferenças interessantes que eu vou trazer aqui para você. Essa pessoa que fala do outro,
O fofoqueiro fala do outro. Qual que é a diferença do leal que fala de outra pessoa, da mesma pessoa? A diferença eu vou falar agora. Está na motivação do coração. Porque você pode falar do erro de uma pessoa com a motivação certa, compartilhando, né? Com a motivação certa. E essa é a motivação certa de Deus. Deixou aqui os erros do rei Davi com a motivação do coração de Deus perfeito. Ele nos conta aqui na Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Mas qual a motivação de Deus? Da motivação certa de que nós também não venhamos cair no adultério, não venhamos praticar o homicídio, tramar planos que vão prejudicar pessoas, como o rei Davi. Mas mesmo assim, nessa motivação certa de Deus, e o rei Davi aceitando, reconhecendo o seu erro do pecado, ele pôde ser perdoado. Ele pôde ser liberado daquela dívida. Ele pagou um alto preço por isso, é verdade. Mas agora nós temos Jesus. Nós temos em quem nós possamos confessar nossos pecados. A palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel. Ele lá em cima, Deus, através disso, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, Jesus. Seja leal diante de Deus. Abandone a fofoca. Entre no campo da lealdade. Deixa que aceite, se confronte você mesmo. Assim como o Espírito Santo vai trazer as verdades de Deus para ministrar na sua vida. Quando você lê a Bíblia, quando você ouvir um ministro, uma ministra da palavra de Deus nas mídias, confronte aquela verdade no seu coração. Faça uma auditoria pessoal da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, né? Se arrependa do seu pecado aí, se você encontrar injustiça em você, e você vai alcançar o perdão em Deus. Você vai começar a agregar no seu caráter, trazer no seu caráter, arraigar no seu caráter, no seu ser, as virtudes de Deus. E essas virtudes vão te gerar crescimento, dor também. Porque você vai ter que arrancar muitas fortalezas da sua mente, do seu coração, da velha vida do passado. Mas você não pode deixar que, por causa da dor, você pare e não avance mais na caminhada cristã. Quantas pessoas, né? Eu conheci várias pessoas que estão há 20 e 30 anos convertidos e pararam. A pessoa, lá no mundo, a pessoa era fofoqueira. Lá no mundo, a pessoa era um adúltero. Lá no mundo, a pessoa era um corrupto. Lá no mundo, antes de Jesus, a pessoa era do mal, era do pecado. Aí ela se converte hoje, depois de 20 anos, a pessoa continua fofoqueiro. A pessoa continua orgulhosa. A pessoa continua blá, 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 blá. Jesus tem que fazer a diferença na sua vida. O Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho, ele só não tem poder quando nós não damos esse poder para ele. Permita que o Espírito Santo te confronte com a verdade, com o poder da verdade de Deus para sua vida. Permita que o Espírito Santo arranque da sua vida, te despoje do mau caratismo, dos falsos enganos, das fortalezas, das mentiras, dos enganos. Sabe esses mecanismos de defesa, né? A fofoca, o orgulho, né? A preguiça, né? Toda a maldade, toda a tolice, todo o despropósito, toda a raiva, toda a falta de perdão. Abra o seu coração, assim como eu cantei aqui no início, né? Venha entrar no meu coração, ó Deus. Me liberta, me cura, me limpa. Que você possa, nesse dia, se despojar do farisaísmo. Nesse momento, não envie esse vídeo para ninguém com a motivação errada. Não envie, agora eu vou mandar esse vídeo para essa pessoa que ela é fariseu. Não. Confronte a si mesmo. Permita que o Espírito Santo limpe o seu coração. Envie esse vídeo com a motivação certa. Compartilhe
aquela palavra que é dura para você na Bíblia, com a motivação certa nas suas mídias sociais, né? Porque aí vai haver cura, vai haver crescimento, vai haver mudança, vai vir juntamente muitas outras virtudes agregadas, porque a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a percepção, a paz de Deus, elas andam de mãos dadas, juntas. Todas as virtudes, elas estão entrelaçadas. Quanto mais você crescer em Deus, mais você vai conhecer das virtudes, da profundidade que Deus tem para sua vida. Isso nós vamos compartilhar em outro vídeo, ok? Não se esqueça, you are royals, você é realeza. Se você é realeza, você é filho de Deus. E compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e que Deus te abençoe. Amém.